Meus amados, eu gostaria de convidá-los para abrir a palavra de Deus, e eu gostaria de abrir em dois textos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 16, e versículos a partir do de número 16. E depois nós vamos abrir também aos Colossenses, capítulo de número 2, versículos de número 13 até o 15. O texto está no telão, isso facilita o acompanhamento. Eu vou ler pelo telão, assim todos fazem uma mesma leitura. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele, Jesus, era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum isto acontecerá contigo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por gentileza, abramos agora em Colossenses, capítulo de número 2, e versículos do 13 ao 15. Colossenses 2,13 diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quem pode dizer amém? Amém. Tome o seu assento e vamos meditar na palavra de Deus. Acho que alguns irmãos devem estar pensando assim, mas será isso mesmo? Nós acabamos de ler dois textos sagrados, um nos evangelhos e outro em uma das epístolas paulinas. Importante dizer que o primeiro texto que nós lemos nos fala quando Jesus faz menção pela primeira vez da igreja. É importante dizer que este termo igreja, ele é mais antigo e ele já era utilizado antes da vinda de Jesus à terra. Este termo é formado por duas palavras gregas, kaleo e ek. As duas juntas formam eclesia.
E esta palavra diz respeito a um tipo de reunião, de ajuntamento, que era utilizado para todo tipo de ajuntamento que tinha uma característica de um chamamento. Não alguém que se juntou espontaneamente, mas alguém que foi chamado para a reunião. A expressão mais originalmente traduzida seria os que foram chamados para fora. A ideia se refere à igreja como a comunidade daqueles que foram chamados. E o entendimento é de um sistema. Isso foi sacado para fora de um sistema e compor agora a comunidade daqueles que foram chamados. O Senhor Jesus, ele fez uma indagação, ele fez uma avaliação entre aqueles que lhe estavam seguindo. Ele disse: olha, o que é que estão falando por aí a meu respeito? Certamente Jesus sabia o que estava sendo falado. Jesus estava ali fazendo uma pergunta para que os discípulos se posicionassem a respeito do que eles estavam ouvindo. E os discípulos então disseram: olha, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Estão dizendo que o Senhor é até talvez Jeremias, porque Jesus era um homem quebrantado e chorava, e Jeremias era conhecido por um profeta verdadeiro, mas um profeta quebrantado. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jeremias foi conhecido como profeta chorão. Havia quem dissesse que era Elias, tamanha era a autoridade que Jesus exercia. Alguém dizia: talvez seja João Batista, que ressuscitou e agora anda no meio de nós com cabeça e tudo. E após aqueles relatos, ele pergunta: e vocês? Qual é o entendimento? O que é que vocês podem proferir a esse respeito? Que declaração vocês podem dizer a respeito de mim? Aí Pedro, no seu ímpeto, faz uma declaração muito linda, forte, robusta e cheia de significado, que se quiséssemos trabalhar somente a resposta de Pedro, poderíamos sem dúvida fazer um compêndio, de escritos, uma conferência só para tratar sobre isso. E ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas em resumo, a resposta de Pedro era: o Senhor é o cumprimento das profecias. Israel agora tem a sua esperança diante dos seus olhos. O Senhor é a resposta de Deus humanizada. O Senhor é a promessa que se cumpriu. E naquela hora Jesus alegra-se no seu espírito e diz: bem-aventurado, feliz, satisfeito, realizado, completo é você, Pedro, porque você não teve uma revelação da sua carne. Isso não é coisa dos filhos de Jonas. Bar Jonas significa filho de Jonas. Não é o entendimento de um filho de Jonas, um homem impetuoso, rebelde, inconstante, com um foco somente voltado para a terra. A sua resposta não é humana. Foi o Espírito que te revelou essa resposta. Bem-aventurado, não foi carne, não foi sangue, foi o Espírito, foi o Pai que através do Espírito revelou a tua mente. E quando ele fala da declaração de Pedro, ele diz: porque tu és Pedro. E quando Jesus fala que tu és Pedro, está falando de uma pedra móvel. A palavra Pedro, que tem origem em Petros, que significa uma pedra pequena, uma pedra móvel, uma pedra que se pode mexer. Até um fagulho de pedra era utilizado também, Petros para fagulho de pedra. E depois ele diz: e sobre esta pedra, e a palavra pedra é Petra, que significa uma pedra maior, uma rocha sobre quem se pode edificar, uma rocha que não se move do lugar, não é uma pedra que se pega com a mão, é uma rocha grande. E aqui Jesus está falando, bem, há duas correntes teológicas que dizem, uma delas fala assim, quando ele diz tu és Pedro, sobre esta pedra, quem é esta pedra? Alguns dizem, ele está falando de si mesmo, sobre esta, ele como se estivesse tocando, sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas há outra corrente teológica que diz assim,
Não, ele não estava falando diretamente dele, mas da declaração de Pedro que foi falada a seu respeito. Isso não tem importância, dá na mesma coisa. A pedra forte é Jesus, a rocha forte é Jesus, a pedra inabalável é Jesus, e eu dou glória a Jesus, porque Ele é a pedra. Agora interessante é que ele diz sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Ele não diz uma igreja, porque se ele tivesse falado uma igreja, seria qualquer igreja, seria qualquer assembleia, seria qualquer ajuntamento, seria qualquer grupo. Ele diz a minha igreja. Aleluia. É minha. Aquilo que eu como pastor não posso falar, a minha igreja, diga a igreja a quem eu sirvo. Mas ele pode dizer, é minha. Aleluia, é minha. A igreja é minha. E por que é minha? Eu disse aos senhores no início, a eclesia é a comunidade dos que foram chamados. Quando ele diz a igreja é minha, ele está dizendo, quem chamou fui eu. Aleluia, quem aqui foi chamado por ele? Está escrito em Marcos capítulo 3, versículo 13, e ele chamou a si os que ele quis. O chamado é ele que faz. O chamado é segundo a vontade dele. Ministérios verdadeiros são levantados pelo próprio Deus. Obreiros verdadeiros são chamados pela vontade de Deus. Não é você que se consagra. Pastor Jó, você está aí. Amém. Não é você que se consagra, não é você que se nomeia, não é você que se titula, não é você que se apresenta sem chamado. Você é chamado segundo a vontade dele. E chamou a si os que ele quis. Aleluia. E o que vem depois? E vieram a ele. Pode ser que alguém seja chamado e não se apresente? Pode. Um dia o Senhor Jesus chamou Judas, se apresentou, mas não se firmou. Tem gente que não se firma. Alexandre o Latueiro não se firmou. Nicolau, diácono, que foi cheio do Espírito, cheio de sabedoria, cheio de palavra, cheio de quebrantamento, desviou-se. Formou a comunidade dos nicolaítas, que deram trabalho lá na igreja de Éfeso, que Jesus fala, eu tenho contra ti, eu te parabenizo, que você aborrece os nicolaítas. Porque tem gente por aí que diz assim, não, o chamado de Deus é irresistível. Irmão, a gente balança, viu? Mas se você quiser ir para o inferno, você vai. E para o inferno vai quem quer e quem não quer, né? Agora, para o céu só vai quem quer. Amém, glória a Deus. Mas observe bem, colocando isso de lado, eu posso lhe dizer que Jesus fala, eu edificarei a minha igreja. A igreja de quem? Diga de novo. É de Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Essa expressão edificar, ela tem significado muito amplo. Além do significado de construção, ela também tem significado de formação. Então eu edificarei a minha igreja. Quem vai formar a igreja sou eu. Quem vai construir a igreja sou eu. Interessante, irmãos, é que tudo quanto Deus faz através de nós, sem Ele nós não faríamos. Sabe que os senhores aqui são conscientes, estou falando para obreiros, que muitas vezes nós estamos metendo a mão na massa, trabalhando, fazendo de tudo. Aí alguém fala assim, quem foi que fez isso? Alguém foi o pastor tal. Muito bem.
E sem Jesus ele não tinha feito era nada. Houve um período que eu estava à frente de um trabalho e Deus abençoou com um grande desenvolvimento. E eu confundi, pensando que aquilo ali era a minha força. Mas uns dias depois, aí eu entendi que não era a minha força, era a mão de Deus. E Ele mesmo havia me acionado, dizendo assim: eu quero você orando mais. E acontece essas coisas, a gente se esquece. Olha, quando ele me designou para determinado local, ele disse, eu falei lá, meu Deus, eu não sei por onde começar. E eu me lembro hoje que ele falou assim, era o início do trabalho. Porque aquele trabalho havia sofrido um fracasso muito grande na gestão anterior, e não era nada mais, nada menos do que um pastor que havia se desviado e causado um escândalo na cidade. E ali foi uma coisa terrível, eu não posso nem traçar detalhes aqui, desastroso realmente. E quando eu cheguei lá, o negócio era tão desastroso que a cidade não acreditava em crente e a igreja não acreditava mais em pastor. E eu falei, Jesus, eu começo por onde? Ele disse, você fecha a porta da igreja e vai orar. Não parece coisa de doido? Feche a porta da igreja. E a ordem de Deus era que durante um mês os cultos fossem de porta fechada. E eu fechei a porta. E no primeiro culto que eu dirigi, falei assim para os irmãos, no primeiro culto que eu dirigi, irmãos, a partir dessa semana, às 5 da manhã eu estarei aqui no matutino, às 9 da manhã a minha esposa vai estar dirigindo a reunião, ao meio-dia eu vou estar aqui com os irmãos, às 3 da tarde ela retoma, às 7 da noite sou eu, e todos os dias nós estaremos nesses horários aqui orando. E mais o que, pastor? Orando. E depois disso, orando. A minha ordem era para fazer o que? A ordem de Deus na minha vida. Ah, pronto, foi isso que eu fiz. Aí Deus fez uma coisa, naquela mesma semana, Jesus batizou 12 num só culto. Naquela mesma semana, algumas pessoas começaram a pedir perdão, confessar seus pecados. Aleluia! E era crente confessando o erro. Eu digo, meu Deus, para mim era o obreiro que tinha errado. Não, mas aquilo tinha contaminado muitos irmãos. E havia tido um relaxamento moral na cabeça de alguns irmãos. E alguns começaram a pedir perdão, confessar pecado, se consertar. Eu digo, agora eu estou entendendo, Jesus, porque o negócio é de porta fechada. E daí a pouco, pela madrugada, 5 horas da manhã, era a gente batendo na porta, dizendo assim, abre aqui, pelo amor de Deus. E a gente orando, ia lá abrir a porta. O que é? A gente está orando. Eu vim aqui aceitar Jesus. Eu vim aqui me reconciliar. E começou a ter conversão. O resultado, para resumo da ópera, é que dentro de 6 meses, assim, no final dos 30 dias, quando eu abri a porta da igreja, aceitaram 27 pessoas. Aí começou uma avalanche de decisões, era tanta decisão, que com 6 meses eu tive que derrubar o templo e fazer outro. E fizemos um templo 3 vezes maior a capacidade. Quando a gente estava já nessa fase de conclusão, o crescimento ia ser tão grande que o povo já não cabia mais dentro do templo. Aí tivemos que, em cima do templo, acrescentar mais uma galeria, que ficou até alta demais, porque o templo tinha sido programado para ser térreo, e depois que já estava na certa altura, agora acrescentamos uma galeria. Por quê? Porque é Deus quem dá o crescimento. Aleluia. Hudson Taylor, ele diz, quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Eu vou repetir de novo, que eu dei uma gaguejada no início. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. E ocorreu, irmãos amados, que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. A igreja é minha, quem edifica sou eu. E ele coloca mais aí um referencial de parâmetro contrário, que não resiste à marcha da igreja. Ele diz, e as portas do... Diga aí, as portas do... Não contra a palavra inferno aí refere-se à morte. Não é o inferno para onde os ímpios irão. Não é o lago de fogo onde os pecadores serão lançados.
Essa palavra inferno é Hades, é sepultura. Jesus estava dizendo com todas as letras: eu edificarei a minha igreja, e a investida de morte não colocará fim a isso. O que é que Jesus estava falando? O assunto que vai se colocar contra a igreja, a temática, a investida contra a igreja vai ser morte. Durante todo o ministério de Jesus, Jesus foi procurado para ser morto, nota isso? Jesus estava pregando, daqui a pouco alguém estava querendo lhe prender para lhe matar, mas ele não se entregou. Ele estava no meio do povo, daqui a pouco sumia. Ele estava ali, daqui a pouco procurava, ele sumia. E mais chegou a hora em que ele mesmo se entrega. Os soldados vão lá. Aí pergunta assim, Jesus pergunta: estão procurando quem? Ele diz: Jesus do Nazareno. Diz: sou eu. Buf, cai todo mundo. Irmão, se Jesus tivesse passado a noite dizendo assim, sou eu, era a noite toda eles caíam. Buf. Estão procurando quem? Jesus de Nazareno. Sou eu. Buf. Eles não iam aguentar Jesus dizendo: sou eu, sou eu, sou eu. Ele não se sustentava. Mas Jesus vai e se entrega. Jesus é preso, levado, julgado, condenado, executado. E na hora que ele está na cruz, mãos e pés pregados, coroa de espinho do lado, e entrega o Espírito a Deus, dizendo também: nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E antes ele disse: está consumado, e tomba a cabeça. Ainda vão lá conferir se ele morreu. Pega a lança, tchá, traspassa o seu lado, mas o estrago foi tão grande que após a ressurreição, quando Jesus fala com os discípulos assim, fala para Tomé: ô Tomé, não está acreditando? Coloque aqui seu dedo. O estrago do cravo cabia um dedo. O estrago da lança cabia uma mão. Coloque aqui a tua mão. Não é passe a mão, coloque, dava caber uma mão dentro. O rasgão. Por que isso, pastor? Porque eles queriam garantir que Jesus havia morrido. Só que ele profetizou isso, está aí no texto. No texto ele diz: olha, eu vou padecer, os anciãos vão arrebentar para o meu lado, os escribas, os sacerdotes, eles vão pedir: mata, 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 e eu serei morto. Pedro diz: não diga uma coisa dessa, Jesus. Não fale nenhuma coisa dessa. Vala-me Deus, Jesus não vai morrer, não. O Pedrinho tinha acabado de receber um elogio. Parabéns, Pedro, bem-aventurado és tu, que não puxou o Pai, mas foi revelado pelo Espírito. Agora o Senhor Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Você acredita mesmo que Jesus chamou Pedro de diabo? Eu não acredito. Pastor, mas está no texto. Tenha calma. A palavra Satanás significa adversário. Na sequência, Jesus fala: tu não compreendes ainda as coisas de Deus. Querida igreja de Deus, os discípulos estavam há 3 anos com Jesus, mas eles ainda não compreendiam o propósito de Jesus na terra. Eles estavam há anos com Jesus, vendo pão multiplicado, peixe multiplicado, você vendo mão mirrada se estendendo, paralítico se levantando, leproso sendo limpo, cego de nascença vendo, surdo ouvindo, mudo falando. Que coisa linda! Mas eles ainda não tinham compreendido a mecânica da salvação. Eles ainda não haviam assimilado. E até depois da morte de Jesus, eles ainda não tinham assimilado. Vocês se lembram quando eles estiveram no caminho de Emaús com Jesus, os discípulos com Jesus? Eles disseram assim: olha, a gente até pensava que ele era o Cristo. A gente até pensava, mas morreu. Já é o 3º dia.
Aí Jesus teve que abrir as escrituras e dizer: vocês estão entendendo, vocês são nécios de entendimento, ainda não entenderam nada. O que foi? Olha, está escrito assim, eu vou citar para vocês, está escrito lá nos profetas, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Está escrito lá nos Salmos, Jesus abre lá no Salmo 22. Ele vai sofrer, vai padecer, vai ser traído, vai ser triturado. Vocês ainda não entenderam a mecânica. Vocês estavam pensando que o Salvador viria montado num cavalo branco, com espada desembainhada, esculhambando esses romanos e chutando o trono de César? Não! Ele veio aqui para sofrer e com o seu sangue comprar para Deus. Ele veio para morrer e na sua morte nos dá vida. Oh, aleluia! Quando Jesus trata com Pedro e você não está entendendo ainda, a vitória que eu tenho para conquistar para vocês passa pela minha morte. A derrota que será imposta ao império das trevas será com armas espirituais. Aleluia! Jesus disse: o filho do homem vai padecer, vai ser morto. O negócio é muito mais sério. A convicção do reino de Deus é para enfrentar a morte. Jesus estava dizendo assim: eu vou enfrentar a morte, mas quando eu enfrentar a morte eu não serei derrotado. Aleluia! Aí ele diz: o negócio é aqui, a investida contra mim é através da morte, a investida contra a igreja é através da morte. E ele continua dizendo assim: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E agora? Fala, abre a boca. E aí? E? Você está pensando que tomar a cruz é o quê? Pastor Sérgio, ainda hoje tem um bocado de crente na igreja que pensa que a sogra dele é a cruz. A minha sogra é uma benção, irmão. Se a sua não é, azar seu, mas... Deixa eu te falar uma coisa. Essa enfermidade que está no seu corpo não é cruz. Essas lutas do dia a dia não é sua cruz. O que Jesus estava falando ali não era de dificuldades diárias. Jesus estava falando sobre disposição de morrer. A cruz era um tipo de morte. Um tipo de morte terrível, humilhante, avassaladora. E quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, tire os seus interesses. Esteja disposto a morrer. Porque se não estiver disposto a morrer, não vai dar certo. Vai ter que estar disposto a morrer. Aí dá para me seguir. Agora vamos entrar no assunto lá de Colossenses. Jesus então, ele caminha para a morte. Ele sabia que tinha vindo aqui para morrer. E que a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé, estava estabelecida ou estaria estabelecida na obra redentora através da sua morte. Nós estamos vivendo hoje dias perigosos, dias difíceis. Quando surge igreja de todo gosto, mas não é a igreja de Jesus. Quando surge pastor de toda qualidade, mas não foi chamado por ele. Que eles querem o evangelho voltado para a terra. Os púlpitos dessas igrejas não pregam sobre pecado,
arrependimento, confissão, salvação, condenação, nem arrebatamento de igreja. Não se fala sobre céu e nem inferno. Desculpe, isso é um clube. Não são igrejas que estão fundamentadas na cruz de Jesus, na morte de Cristo. Eu fico imaginando o que esse povo, na hora da Santa Ceia, se é que eles tomam ceia, o que eles fazem no ato da ceia? Porque a minha Bíblia diz que no ato da ceia, quando eu como do pão, quando eu tomo do vinho, eu estou anunciando a morte. Até que ele venha. Não adianta evangelho sem cruz. Essas igrejas estão mais parecendo com sinagoga, e nada contra a sinagoga, porque a sinagoga serve ao judaísmo, e o que Deus tem com o judaísmo é terra. Habitareis na terra, possuireis a terra, conquistareis a terra. O negócio de Deus com a igreja não é terra, é céu, 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 céu. E o céu é conquistado pela morte de Jesus. Você e eu, pecadores, somos remidos pelo sangue que foi derramado na cruz. Pastor, qual é o problema desse tipo de igreja? Esse tipo de igreja, o problema, sabe o que é? É que não está baseado na morte de Jesus. E se não está baseado na morte de Jesus, tampouco tem o entendimento do pecado e do perdão que é dado por Deus. Não existe doutrina de justificação. Não existe assunto de regeneração. E tampouco se pratica e cultiva a santidade. Pastor, que o senhor está falando isso para a gente? Nós não somos desse povo, mas estão contaminando a gente. O senhor não vê, pastor Sérgio, mas lá pelos arredores, a heresia está entrando. Daí a pouco tem um irmão e outro, chega para o pastor dele assim, rapaz, que podia ser um negócio mais flexível. Esses assuntos aí não são muito atrativos. Aí daqui a pouco não quer mais um pregador, quer um coach. Vamos chamar um preletor? Não, eu prefiro o pregador no lugar do preletor. E tem diferença? Tem, o preletor da palestra. Boa palestra faz bem de vez em quando, mas eu prefiro a pregação. E o que é pregação? Aquele negócio que a gente fala para ficar fixado com a ponta do prego virada. Aleluia! Está escrito assim, prega a... A palavra tem que ser fixada, tchau. Mete o martelo, vai, prega. São igrejas que surgem de todo jeito. O evangelho é focado na terra. O púlpito vira balcão, pastor vira atendente, você se torna cliente, e é uma relação mercantilista e comercial, e o senhor sabe que no comércio o cliente sempre tem razão. Portanto, nessa dinâmica, crente não pode ser desagradado, não pode ser contrariado, não pode ser repreendido, não pode ser corrigido, mas a minha Bíblia diz que a palavra, ela é proveitosa para instruir, redarguir, corrigir, repreender, exortar. Jesus não morreu na cruz para eu ter vantagens de terra, foi para eu ter a vantagem do céu. Aqui na terra tem desdobramento de bênção. Deus tem bênção material?
Tem, mas o objetivo da morte de Jesus não é fazer ninguém rico, abastecido, endinheirado. O objetivo da morte de Jesus foi colocar o seu nome no livro da vida do Cordeiro, lhe dar um banho de regeneração, purificar a sua mente pelo sangue, lavar o seu coração no sangue, lhe regenerar totalmente, lhe fazer uma nova criatura. E está aguardando o dia do arrebatamento. Komianai halabasure nehanda kamada. A igreja de Jesus. Alei kandai abasu nehanda. Ela foi nascida para crescer. Mas a igreja de Jesus, ela não deve crescer por adesão. O que é isso, pastor? Camarada vem cá, gostou do ambiente, viu o povo arrumadinho, o povo que anda arrumado é crente, né, irmão? Já notou? Incrédulo tem um mau gosto, né? Anda todo largado. O povo elegante, uma coisa linda. Aí vê um ambiente legal, o povo se respeita, ninguém chama o outro aqui pelo apelido, chama pelo nome, chama de senhor, senhora, como vai. As moças são direitinhas, os rapazes também. Uma chance de ter um casamento legal, igreja. Aí o camarada olha para cá e diz, rapaz, gostei, ambiente bom, limpinho, o povo é calmo, tranquilo, convivência boa. Principalmente se começarem aqui com os assuntos de, em vez de pregar a palavra, começar a fazer uns agrados, o camarada acha bom. Aí a pouco diz, gostei, vou ficar por aqui. Mas o camarada não se converteu, porque não falaram para ele sobre pecado. Se não falou de pecado, ele não se arrepende. Se não falou sobre pecado, ele não se arrependeu, ele também não tem conversão. Mas um dia o bichinho é auxiliar de trabalho. Mas um dia, encostaram ali, arrumando um blá, blá, blá para ele, fizeram dele até um diácono. Mas um dia ele virou um presbítero. É porque presbítero é outra coisa, né? Um evangelista. E veio de um pastor, um pastel. Daqui a pouco ele está dando ordem aqui dentro. Deus te abençoe. Aí, vai para lá, vai para cá, está num departamento, pinta e borda, dá ordem, mas o bichinho não se converteu. E se não se converteu, não tem Jesus na vida. Mais cedo, mais tarde, ele está dando ordem. E se a ordem não é cumprida, e se as coisas não acontecem do jeito dele, ele recebe a unção de Absalão. Aí ele abre um salão e vira pastor. Pronto, mais uma igreja doida no meio do mundo. Principalmente se ele achou que aqui tem razão de ganho, viu alguém abençoado, ele disse, podia ser assim também. Aí a usura toma conta do coração, e ele pensa que Jesus morreu na cruz, para ele ter alguma coisa. Jesus não morreu na cruz para você ter algo, foi para você ser alguém. Aleluia. Resultado, toma igreja maluca no meio do mundo. E você já notou que essa raça de gente só cata a gente aqui dentro?
Por quê? Porque eles não têm evangelho de salvação para pregar. Aí procura alguém que já está com o coração amolecido, de preferência que tenha emprego, que já esteja com o bolso convertido, porque você sabe que tem um prazo para converter o bolso, né? Você aceita Jesus, depois um processo, depois converte o bolso. A conversão do bolso é lá na frente. Mas eles vão atrás de alguém que já esteja com o bolso convertido. Para quê? Para dar o que eles querem. Eu estou sendo pesado demais, irmão. Irmão, e esse povo se cria às vezes no nosso meio. Tudo porque não compreendeu o que está escrito em Colossenses. Jesus na cruz. Irmão, esse povo não se lembra nem da cruz. Mas Jesus na cruz, ele estava pagando um preço de redenção para me livrar da condenação do inferno. Está escrito lá no primeiro versículo que nós lemos, versículo 3, diz: nós estávamos mortos em pecado. Todos nós aqui éramos mortos em pecado. A reação da gente para Deus era nenhuma, por isso que é Ele que nos chama. Aí vem o chamado de Deus, o Espírito Santo se move. E por que Ele nos chama? Porque Jesus preparou uma obra, a obra já está feita, realizada e pronta para nos beneficiar. Como é que foi? Vamos lá, vamos ter que agora fazer um recorte aqui, para a gente ir lá atrás. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, amém. Os colocou no jardim no Éden, amém. Orientou a eles que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comesse, certamente morreria, ok. Eva não havia ouvido diretivamente a voz de Deus, era Adão. Aí Satanás, em vez de tentar Adão, tenta diretamente a Eva, que havia recebido a palavra vinda de Adão. Arma lá para eles aquela armadilha, que é a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Ela viu que era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Viu que era boa para se comer, concupiscência da carne. Era bom para dar entendimento, soberba da vida, ok. Pega do fruto, faz igual no Facebook, curte e compartilha. Ela come, vai, Adão, vai aqui, gostei, vamos lá, coisa e tal. Consumado o pecado, a mente dele se abre para o mal. E agora? Agora se instala neles uma coisa terrível. Porque ele não era apenas um ato, agora estava um estado, eles estavam em pecado. Mas não era somente um estado de pecado, havia se tornado uma natureza. A natureza deles foi alterada. Deus que havia criado o ser humano para a vida, ele se torna mortal. Deus havia criado o homem para a saúde, ele se torna doentio. Deus havia criado o homem para a comunhão e a partir de agora ele está sentenciado à mesma sentença de Satanás, sentenciado ao inferno. Porque Deus havia criado o inferno para o diabo e os seus anjos, mas aqueles que aderiram ao pecado do diabo, aderiram também à mesma condenação que ele. Ponto final. A partir de então todos pecaram. E mais o que? Estão destituídos da glória de Deus. Significa dizer o seguinte: o homem pecou e transmitiu o pecado para toda a humanidade. Quem nasce já nasce em pecado, por isso todos. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Já nasce em pecado, já nasce pecado, já nasce condenado, já nasce sentenciado ao inferno. Pastor, não diga assim, eu já nasci sentenciado ao inferno e com o senhor e com a senhora não foi diferente. Satanás, quando olhava para o ser humano, dava risada. Ele ficava só observando a primeira hora que ele ia pecar, fazer. Aí, ó, se evidenciou o pecado que já veio dentro dele. Por esse motivo, Satanás ficava observando, porque Deus havia falado que da semente da mulher nasceria alguém para esmagar a cabeça da serpente. Então Satanás ficava a vida inteira pastorando toda mulher que dava luz. Deixa crescer para ver. Quando pecasse, não tem autoridade de pisar, pecou. Abraão, amigo de Deus, pecou. Isaac, pecou. Jacó, eu vou até economizar a conversa. Zezinho, gente boa, filho de Jacó, pecou. Pode puxar, puxa a ficha. Moisés, falava com Deus cara a cara, pecou. Lá na frente, Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou.
E o diabo só conferindo, mais um caiu, mais outro caiu, mais outro, mais um. Salomão, o mais sábio, pecou. Roboão, esse que não dá nem para conversar. Peca aqui, peca acolá, peca aqui, peca acolá, e o diabo dando risada. Vai ter nada não, bichinho, tua cabeça não perde por esperar. Isaías diz assim: uma virgem conceberá, dará luz a um filho, será chamado Deus no meio dos homens, Emanuel. Parece que a dor de cabeça do diabo começou a aumentar. Lá vem o pezinho na minha cabeça, lá vem. O menino nos nasce, epa, cadê? Um filho se nos deu. Está onde? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele disse, lá vem. Só pode ser ele, passa-se a nada. Aí lá vem Gabriel, que já era conhecido do diabo, desde, passou, chegou junto de Maria. Bem-aventurada és tu, salve agraciada, porque a virtude, a unção, a virtude do Espírito te cobrirá. Darás a luz a um filho, o nome dele é importado do céu, se chamará Jesus. 9 meses depois não era mais Gabriel passando, era um coral. O diabo disse, agora é para valer, agora. Aí o coral diz assim: eis que eu vos trago novas de grande alegria, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu Salvador. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus. A cabeça do diabo agora começou a doer. João, depois de ter visto tudo que viu, ele diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Irmão, parecia que eu estava vendo o Satanás assim conferindo. Jesus chega perto de um leproso, cura, pronto, está desfazendo as obras do diabo, porque as doenças vieram por causa do pecado. Quando Jesus ressuscita morto, ele diz, ai meu Deus, o diabo não diz isso não. Ele diz assim, ai minha cabeça, é ele, só pode ser ele. E Satanás tentou a Jesus, irmão. Está registrado lá no livro de Hebreus, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tenta aqui, tenta acolá, e Jesus segura. Segurou lá no deserto, segurou fora do deserto, segurou até na cruz, quando ele diz, desce, mas disse, desço não. Está chegando a hora de eu pisar na sua cabeça. Está escrito, e eu vou ler, glória a Deus, aleluia. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 13, eu vou ver se eu enxergo daqui, vamos lá, olha. E quando vós estavais mortos, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, versículo 14. Eita, foi embora, o irmão dormiu. Opa! Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. O que é isso, pelo amor de Deus? Quando Adão pecou, o pecado ficou impregnado dele e transferido para a humanidade. Quando os homens pecam, estão apenas reafirmando aquilo que eles são, pecadores. É da sua natureza pecar. E aí, pastor, e aí, irmãos? É que quando Jesus ele vai à cruz, os sacerdotes romanos dizem assim, tá aí, curou os outros, vai, se vira agora. Os soldados dizem assim, esse camarada tinha uma fama, mas agora, olha o estado dele. Os fariseus dizem assim, esse aí está liquidado. O saduceu disse, é o fim dele. Mas não sabiam que o triunfo de Cristo, o triunfo de Jesus, a vitória de Jesus, estava na sua morte. Aleluia! Quando ele derrama o seu sangue, quando ele passa por tudo aquilo e ele pede água,
Ele pede água e as pessoas não lhe dão vinagre. Ele não bebe. Aí ele diz assim: está consumado. A palavra está consumado, traduzida para nós, veio de uma expressão grega chamada tetelestai. Tetelestai, irmãos, era um carimbar, um carimbo romano, escrito em grego, que pegava uma conta que estava lá, um imposto a ser pago. Quando ele era pago, aí vinha alguém, pagou, pronto, o carimbo vai ser colocado lá, ó. A conta está paga. Ninguém lhe cobra mais essa conta. Tinha uma conta que estava lá, uma nota promissória. Quando Jesus na cruz ele fala tetelestai, ele diz assim: rasguei a conta, liquidei a fatura. Ela está cravada na cruz comigo. A conta foi paga. Satanás não pode mais lhe acusar. Como é que é? Basta crer em mim como Salvador e é levado a efeito sobre a sua vida. Quando Jesus entrega o Espírito a Deus, naquele exato momento, houve um abalo no mundo espiritual. É terremoto, é o véu se rasgando, é sepulcro se abrindo, é gente ressuscitando. O que você está pensando que é o quê? O texto escritor, Paulo, quando escreve, olha aqui, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Próximo versículo. Versículo 15. E despojou os principados e potestade, e os expôs, e deles triunfou, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O que é isso? Eu vou te explicar. Essa é uma linguagem, um recurso linguístico que o apóstolo Paulo está dizendo, que quando Jesus ele proferiu a sentença na cruz, era como que ele tivesse pego o diabo, tirado a roupa dele, rasgou a roupa, deixou nu, depois pegou pelos cabelos, saiu arrastando, bora, você vai, chegou no meio da praça, botou a cabeça dele assim, no meio fio, levantou o pé, levanta o pezinho, vá, bata agora, vá. Foi isso que ele fez. A expressão triunfo é recorrendo a um acontecimento que se dava em Roma. Eu estive lá, irmãos, e ouvi um historiador retratando em detalhes. Os generais iam para as batalhas, venciam o exército inimigo, oprimia e devastava a tropa, despojava o inimigo, pegava o comandante dele, colocava no seu carro, saía arrastando pela via Ápia, até chegar de frente ao trono do imperador, colocava ele lá e dizia assim: agora eu vou pisar na cabeça dele. O que Paulo está falando de Jesus é o seguinte: naquela hora que Jesus na cruz morre, a obra que Jesus realiza na cruz é a vitória sobre Satanás. Ele triunfou em si mesmo, não foi às custas de outro, foi às suas próprias custas. Pedro explica e diz assim: e não foi com prata, nem com ouro, nem com pedras preciosas, que ele vos resgatou da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue de um Cordeiro Santo, imaculado e incontaminado.
Aleluia, aleluia, aleluia. Você está entendendo o que é evangelho agora? Amados, se nós não pregarmos o evangelho, nós não somos igreja de Cristo. Se a gente ficar com esse negócio de afago ao pecador, tratarmos de uma relação comercial e ficarmos ajeitando ele, fica por aqui. Não, você pode ficar do jeito que veio. Não fica do jeito que veio. Você vem do jeito que está, mas do jeito que está não pode ficar, porque Jesus é quem transforma. Aleluia. Continuaremos pregando que homossexualismo é pecado. Quem falou isso é a palavra de Deus. Continuaremos dizendo que prostituição é pecado. Quem fala isso é a palavra de Deus. Continuaremos pregando que bebedice é pecado, que mentira é pecado, que roubo é pecado, que corrupção é pecado, que aborto é pecado. E você apoia isso? Não! Eu fui lavado pelo sangue. Eu fui comprado pelo sangue. Eu fui chamado por Jesus. Eu faço parte da igreja. Não é a igreja dos homens, é a igreja de Cristo. Eu não estou aqui para ficar. A terra não é meu lugar. Eu vou subir para o céu. O arrebatamento está para acontecer. Eu não sou da terra. Eu estou aqui como forasteiro. Os obreiros que o Senhor chamou para a sua obra, pregam o evangelho como ele é. Os obreiros que Jesus chamou para a sua obra, não são mercadores da palavra. Os obreiros que Jesus chamou para a sua obra, não edificam sobre outro fundamento, o qual já está posto. O nome do fundamento se chama Jesus. Quem edifica a igreja é Jesus. O fundamento é Jesus. A pedra de esquina é Jesus. A pedra angular é Jesus. A base é Jesus. Aleluia! O alicerce é Jesus. O nosso modelo é Jesus. O nosso parâmetro é Jesus. E eu não vou abrir mão de Jesus. Aleluia! Onde estão aqueles que foram libertos? Somente libertos podem proclamar a liberdade. Onde estão os perdoados? Somente os perdoados podem falar do arrependimento e do perdão de Deus. Onde estão aqueles que têm o nome escrito no livro da vida? Aleluia! Onde estão os santificados, chamados santos? Estes compõem a igreja. Se você compõe a igreja, se você faz parte da noiva do Cordeiro, fique de pé aí onde você está. Aleluia, 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 aleluia. Lute pela fé que uma vez foi dada aos santos. Zele pela igreja, ame a igreja, pregue para a igreja, ensine a igreja. Eu vou começar a concluir. Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja, quem é? Repita! Diga mais uma vez. Pois o apóstolo Paulo disse que ele, Jesus, diga assim, ele mesmo, é o que está escrito, ele mesmo, deu uns para pastores, apóstolos,
profetas, evangelistas e mestres. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Tudo isso para a edificação do corpo de Cristo. Senhores obreiros aqui presentes, quem vos chamou foi Ele. O ministério que o Senhor recebeu veio da parte dele. Honre a quem lhe chamou, honre ao seu chamado. Cuide dessa igreja que o Senhor está à frente, sob liderança pastoral, ou como professor de escola dominical, ou como porteiro, seja lá qual o ministério que você desenvolve, ensinando, pregando, profetizando, seja lá o que é que você faz, mas por favor, zele por aquilo que lhe foi entregue. Se Ele lhe entregou, Ele lhe confiou, se Ele lhe confiou, corresponda à confiança. Use a palavra, pregue a palavra, ensine a palavra, anuncie a palavra, testemunhe a palavra, e é necessário que a palavra esteja primeiramente no Senhor, para que ela esteja na sua boca e para que ela seja falada à igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero fazer uma oração com os senhores, com as senhoras e senhores. E eu vou pedir que o Senhor se vire de frente para quem está perto de você e pegue nas mãos dessa pessoa. Fica assim de frente um para o outro e segure nas mãos. De frente, isso. Escolha alguém. Se ficar um sobrando, faz em trio, mas fica de frente, segura as duas mãos. Você vai orar por essa pessoa, para Deus ajudá-lo a honrar o ministério que recebeu. Você vai orar agora por essa pessoa, para Deus enchê-lo do Espírito, para Deus encher de autoridade, graça, poder, unção, para Deus encher de autoridade espiritual. Aleluia. Ore, 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 abra a boca, ore, ore, ore. Ore, ore, o dono da igreja está aqui, o dono da igreja te chamou, o dono da igreja confiou em você. Ore, ore, ore. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu vou falar a tua palavra. Jesus, eu vou honrar o sangue que foi derramado. Ah, meu Deus, aleluia, aleluia. Enche os teus filhos de autoridade, enche de poder, enche de graça, enche da tua unção, enche de coragem. Ei, ricanda abaço de ir, calabanda da barra. Recamai da lavanda rabaço. De cada labaçu de ira da yalabaçu de. Dei combiandei da lavanda rabachana. Ei, dei capaçu de da lavanda. Ei, recamandai alabaçu da yalaba. Aleluia, aleluia.
voto que para minha obra reservei, lembrado que por tua alma eu sofri, como um cordeiro mudo fui ao madeiro, morri pelo mundo inteiro e ao meu Pai obedeci. Com muito amor, segue este exemplo que te dei, apacenta minha grei, para isso foi que te remi. Tira o temor do coração, esforça que eu te ajudarei. Dás a mensagem, cumpre agora o que mandei. Eu te escolhi para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recuares, eu de ti requererei o que eu tenho preparado para ti. A mente humana não consegue perceber. Se creres nisso, faça como fez José, vendido, preso, injuriado, guardou a sua fé. No tempo certo, a sua bênção chegou. De Faraó saiu a ordem, José governador. Tira o temor do coração, esforça que eu te ajudarei. Dás a mensagem, cumpre agora o que mandei. Eu te escolhi para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recuares, eu de ti requererei. Escute isso. Obedecer é melhor que sacrificar. Se assim fizeres, muito prazer me darás. Como Enoque, eu te arrebatarei, de glória te revestirei, como as estrelas brilharás. Sou Deus que falo e cumpro porque sou fiel. Todo poder já foi me dado, assim na terra como no céu. Levante a mão, tira o temor do coração, esforça que eu te ajudarei. Dás a mensagem, cumpre agora o que eu mandei. Eu te escolhi para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recuares, eu de ti requererei. Toma o seu assento em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados, eu gostaria de agora apresentar um material que eu trouxe para abençoar a vida dos irmãos aqui. Deus me deu a oportunidade de escrever alguns livros, e eu trouxe um livro que alguns irmãos aqui já adquiriram, chamado Estar em Cristo,
rendição total. Esse livro fala sobre relacionamento de intimidade com Jesus. O que é ser amigo de Jesus, imitador de Cristo, vara na videira, fome e sede de Deus. Eu desafio alguém a terminar a leitura desse livro sem estar de joelhos. Ele é um livro que lhe chama para buscar ao Senhor. Há um outro livro, e amanhã pela manhã nós estaremos falando alguns conteúdos que estão nele. O título dele é Liderança Eficaz em Tempos Difíceis. Esse livro, ele é muito rico. Ele fala sobre aspectos de liderança, o exercício da liderança, a liderança baseada em Jesus, os princípios expostos por Paulo, mas eu falo também sobre os tempos difíceis previstos por Paulo. Na sequência, eu falo sobre as crises dos nossos dias e a atualidade dos conselhos de Jétro. Depois, eu falo sobre líderes inúteis. E tem, pastor? Tem. Quem anunciou foi Deus. Líderes inúteis. E por fim, eu falo sobre liderança feminina. Vale a pena adquirir. Há um outro livro que ele está sendo exposto agora pela primeira vez. Ele não foi escrito por mim, mas pelo meu filho mais velho, chamado Victor Cailo. E o título dele, irmãos, é um título instigante. Fala sobre conectados em Cristo. E ele chama-nos para o que é a vida em comunhão com Deus. A partir da queda do homem até a vida íntima na presença de Jesus. São 11 protocolos indispensáveis e vale a pena conferir. Há um outro livro que é destinado aos jovens, chamado Jovens Fortes. Os jovens são fortalecidos pela palavra. E ali, irmãos, nós tratamos de uma linguagem juvenil muito interessante, que os pastores devem se apropriar daqueles conteúdos para tratar os jovens de sua igreja, bem como os seus próprios filhos, e por aí vai. Há um outro livro chamado Segredos para um Casamento de Sucesso. Esse livro, irmãos, é um livro mais volumoso, é uma verdadeira enciclopédia, que fala sobre assuntos desde a vida, porque foi escrito por um médico, Dr. Varela. Ele tem 50 anos de pastor e 50 anos de médico. Acho que ele tem alguma coisa para ensinar, né? E ele fala muito sobre a questão do relacionamento do casal, desde a parte física, a parte espiritual. É algo realmente maravilhoso. Tudo isso estará à disposição dos irmãos, para os irmãos serem abençoados, prósperos, edificados. Em nome de Jesus, que Deus abençoe seu povo. Quem diz amém?